A gente está só aguardando as pessoas entrarem. Boa tarde para vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a live. Estamos só aguardando, fazendo uns testezinhos aqui para ver a melhor forma de começarmos. Esperando também o professor para a gente entrar, para a gente poder começar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos esperar a galera entrar para a gente poder fazer as apresentações, poder falar sobre o tema. Estamos aqui, a Câmara de Itabira. Boa tarde, pessoal. Vamos só aguardar mais um pouco, esperar o professor Glaucio e esperamos vocês aqui. Continue aí. Vocês estão ouvindo a gente bem? Como é que tá? Tá dando para ouvir? Oi, tá dando... Vocês podem deixar aqui embaixo pra gente só saber se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo a gente bem. Então, ok. Agora o professor Gelson, ele vai entrar com a gente. Aguardando, vamos aguardar o professor Gelson. Aí ele aí. Então vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, eu vou me apresentar. Estão me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ouvir bem o professor Gelson? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, né? Então a gente vai começar as apresentações. Eu vou me apresentar inicialmente. Depois o professor Gelson depois o João vai se apresentar e depois o professor Gelson. Eu sou a Tainara. Eu fui 2 anos aluna do Parlamento Jovem. Ano passado eu fui representante municipal lá no estadual, em Belo Horizonte. E esse ano eu estou como monitora. O João vai se apresentar. Boa tarde, meu nome é João Henrique, sou daqui da cidade de Itabira também. Participei no ano de 2019 no Parlamento Jovem e nesse ano também estou como monitor. O professor Glaucio pode se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Glaucio Marques, eu sou professor da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. E eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental, disciplina Recuperação de Áreas Degradadas, Gestão Ambiental e Manejo de Bacias Hidrográficas. Eu sou engenheiro florestal por formação, eu tenho doutorado em Economia e Planejamento Florestal, e eu já atuo no campo acadêmico já há 4 anos, né? Eu venho de iniciativa privada, eu trabalhava em outras empresas, e nessas empresas eu trabalhei bastante tempo nas áreas ambientais e nas áreas produtivas também. E eu estou aqui para participar, queria agradecer aí a Tainara, o João Henrique, a Marcela Cristina por ter feito o convite. E eu pretendo, durante esse período que a gente tem, desenvolver um trabalho legal, bem descontraído, né? Fique à vontade para fazer perguntas. A gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E estamos aí. O tema hoje, como vocês já disseram, né, é sustentabilidade e a juventude, o meio ambiente sustentável, envolvendo a juventude, que é um campo bastante amplo e bastante grato de trabalhar, né, com o meio ambiente e com os jovens também, com toda a juventude. E porque o meio ambiente, né, segundo a Constituição, o artigo 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na verdade, as futuras gerações são os nossos jovens, são nossas crianças, e cabe a eles, né? Lógico que a gente não pode colocar isso na mão deles, passar essa responsabilidade, porque todos nós temos responsabilidade em cima do meio ambiente. Mas nós temos que apostar nos nossos jovens, engajá-los o máximo possível nessa luta, né, de termos um ambiente saudável, equilibrado, e os jovens estão com a carga toda né, de energia prontos para trabalhar, né, em prol desse meio ambiente. Aí eu vou deixar o Tainara e o João Henrique continuar e a gente volta a falar sobre esse tema logo após a apresentação deles, tá ok?
Ok, gente, aqui eu e Tainara estamos usando a máscara, né? Por conta da pandemia que estamos. Espero que todos estejam cientes, né, sobre o problema e que vocês possam tentar se cuidar da melhor maneira possível. Agora eu vou dar a palavra para a Tainara. Então, eu vou explicar rapidinho para vocês o que é o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem ele é um projeto de engajamento político desenvolvido pela Assembleia Legislativa e as demais câmaras. O parlamento, ele divide as cidades por polo. Tipo, as cidades mais próximas se juntam e se tornam um polo, e nisso os jovens, eles desenvolvem projetos de leis em cima de um tema. Esse ano o tema é meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e a gente tem 3 subtemas, em cima desses 3 subtemas a gente faz projetos de lei. Agora a gente vai começar as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar, que a gente vai estar monitorando os comentários também. Eu vou passar a palavra para o João, que vai começar com umas perguntas bem bacanas. Então, antes da pergunta, eu vou falar uma frase sobre o Lester Brown, que fala em 1983, que ele falava assim: promover desenvolvimento econômico visando minimizar os impactos ambientais a fim de garantir recursos naturais para gerações atuais e futuras. Isso aí a gente consegue englobar 3 coisas. A gente consegue englobar o meio econômico, o meio sustentável e o meio social. E isso é uma coisa bem que, tipo, todos nós devemos conseguir assimilar, porque são os meios que a gente vive, porque sem economia não existe sustentabilidade. Sem sustentabilidade não conseguimos desenvolver a economia. É como se fosse uma pirâmide, um necessitando do outro. Eu vou fazer uma pergunta para o Glaucio, que a pergunta é: o que são as mudanças climáticas? Bom, excelente pergunta, né, João? Só para informação, eu estou sem máscara, a minha está aqui, caso eu esteja deslocando, eu estarei usando a máscara. Eu estou sem máscara, eu estou num ambiente isolado, numa sala isolada, com todo cuidado, nós temos aqui álcool em gel, todo cuidado, tá? É por isso que eu estou sem máscara. O João e a Tainara estão com máscara porque eles estão mais próximos num outro ambiente. Esse é o fato de eu estar sem a máscara. Estou ciente que ao me deslocar em qualquer situação eu tenho que usar máscara, tá? Só para deixar bem claro e também para melhorar a dicção aqui, porque com máscara fica meio complicado, tá ok? Mas a gente está tomando a Câmara Municipal de Itabira está tomando todo o cuidado, toda a medida necessária para a segurança, né? Assim, agindo de acordo com a Organização Mundial de Saúde no combate ao coronavírus. Bom, mudanças climáticas. Mudanças climáticas é um tema muito amplo, né, para ser falado assim só numa live. A gente talvez demoraria aqui anos e anos falando sobre isso e ainda não chegaríamos num consenso comum, né? A partir do descongelamento, né, das geleiras e da emissão de gases carbônicos e outros gases tóxicos na atmosfera, a poluição atmosférica, essas mudanças climáticas foram notadas. E através dessas mudanças climáticas, a gente pode ver que a temperatura no ambiente tem mudado constantemente. Assim como em alguns locais, né? Locais que normalmente eram frios, hoje estão bastante quentes, temperaturas elevadas, e alguns lugares que tinham temperaturas elevadas, hoje chegam a fazer bastante frio. Então, essa mudança climática, ela é todo um contexto, né? Ela não tem uma definição concisa, mas a mudança climática, ela passa por todo um consenso de atmosférico, que envolve a camada, né, a camada de ozônio, e toda a atmosfera terrestre, e isso traz com que o nosso clima ele venha cada vez mais mudando ano após ano. Eu não sei se estou sendo claro, mas e quem sofre muito com isso é o meio ambiente e as pessoas que vivem aqui na atmosfera, na Terra, né? Então, isso vem atravessando ao longo dos anos, essas mudanças climáticas acabam causando vários transtornos, né, vários impactos ambientais de forma negativa, né, para o meio ambiente, e isso tem causado catástrofes, né, entre outras doenças, aparecidas doenças, e a comunidade, né, a comunidade vem cada vez mais lutando para que diminua, né, esse tipo de mudança e para que diminua o impacto dessa mudança climática em cima do meio ambiente. No começo da nossa conversa, eu vou voltar aí um pouquinho, eu não falei sobre o meio ambiente, que há tempos o meio ambiente deixou de ser só fauna e flora. Porque, há muito tempo atrás, quando falávamos em meio ambiente, todo mundo imaginava só a fauna, os animais
e a flora, né, a vegetação. Hoje o meio ambiente ele passa por um conjunto de condições e influências ou forças que envolvem, influem e modificam. Assim, é um complexo de fatores climáticos, edáficos, bióticos, né, que atuam sobre um organismo vivo ou uma população e até uma comunidade ecológica e acabam por determinar a sua forma de vida e a sua sobrevivência no ambiente. Então, hoje, o termo meio ambiente ele é bem complexo. E esse meio ambiente ele acaba sendo constantemente, né, atacado, vamos dizer assim, atacado por essas mudanças climáticas. Então, essas mudanças climáticas elas abrangem vários fatores, que eu já falei, ambientais, e atingem sociais, e acabam atingindo os econômicos também. Então, mais uma pergunta que foi feita pela Milena semana passada. O que podemos fazer para manter o meio ambiente conservado? Bom, aí, no dia a dia, né, a gente vem aprendendo, desde lá na nossa escola, desde o pré-primário, a nossa escola, ela vem trazendo, vem passando por educação ambiental, né, que eu acho, o termo educação ambiental ele deve ser inserido em todos os níveis de escolaridade, não só em escola infantil, mas começar da infantil, passar para fundamental, né, para o ensino básico, fundamental, para a universidade. E no dia a dia, essa educação ambiental tem que ser tratada também dentro da sendo. Por exemplo, nós temos várias maneiras de economizar água, economizar energia elétrica, né, economizar combustíveis. Então, tem várias formas de não degradarmos o meio ambiente, porque o que acontece? O meio ambiente, a degradação ambiental, ela ocorre de forma muito rápida. Gente, a gente está tendo alguns probleminhas técnicos. Várias ferramentas que a gente pode contribuir para diminuir essa degradação do ambiente. Mas tem que partir de dentro de nós. Nós temos que ter essa vontade, nós temos que ter esse princípio de conservador, né? Nós temos que ter esse princípio de querer proteger a nossa terra, de protegermos uns aos outros, sobretudo nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos e a nós mesmos. Porque a partir do momento que nós queremos proteger a nós mesmos e proteger aqueles que nos circulam, o ambiente, o meio ambiente que nos circulam, certamente os impactos ambientais de nossas atividades, os impactos negativos de nossas ambientais serão bem menores e o meio ambiente sofrerá bem menos. Verdade, o que você disse é completamente, porque é a forma de educação, né? Porque se a gente for ver, se a gente conseguir ser completamente educado com o meio ambiente, tudo aquilo vai ser retornável para a gente. Porque o meio ambiente, como se diz, o meio ambiente é onde a gente vive. Porque a natureza, ela traz para a gente as melhores qualidades que necessitamos. Então, é uma maneira muito necessária de ser dita. Os idosos, os adultos, porque não tem para educar. Vamos lá. Pode falar, tá? Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Quais são os impactos negativos e positivos da pandemia no meio ambiente? O senhor acha que a pandemia ela ajudou nessa questão ambiental ou ela trouxe tanto benefício quanto coisas negativas? Bem, pergunta interessante essa, né, Tainara? Eu tenho certeza que outros também que estão acompanhando nossa live estão com essa pergunta na cabeça. Até a mim mesmo eu já me perguntei, tá? Bom, essa pandemia, né, o coronavírus, nós somos afetados, nós somos a humanidade toda está sentindo os efeitos desse coronavírus. E como o meio ambiente, como a humanidade é parte desse meio ambiente, o meio ambiente também sofre. Né? Mas nós temos impactos positivos e negativos. Eu vou citar alguns positivos, depois eu falarei dos negativos. Os positivos, vejam você, com a demanda do coronavírus, houve o isolamento, né? As pessoas estão ficando dentro de casa, né? As fábricas tiveram que parar, muitas fábricas, indústrias tiveram que parar suas atividades por causa do coronavírus, colocando os funcionários em casa.
Então, para-se dar uma freada um pouco na superprodução que estava acontecendo, né? E isso é o que ocorre? A diminuição de emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, isso aí já é um ponto positivo muito grande. Nós temos menos carros nas rodovias, nós temos menos transporte utilizando combustível fóssil. Então, com isso, a diminuição da emissão do CO2 e de outros gases poluentes é bem menor. Isso é um ponto assim, super positivo. Mas, de contrapartida, nós temos um ponto negativo, porque as pessoas estão ficando dentro de casa. E para cada pessoa dentro de casa, para cada pessoa, a gente produz mais ou menos em torno de 750 a 1 quilo, 750 gramas, 1 quilo de lixo, né, de resíduos sólidos por dia. Então, quando essas pessoas ficam dentro de casa, essa produção tende a aumentar, né? A proporção, eu não vou falar agora, porque são dados estatísticos, não vem ao caso, mas a proporção tende a aumentar. E com isso, aumenta-se a produção de resíduos sólidos e de resíduos domésticos. E esses resíduos domésticos, muitas vezes, em algumas cidades, elas não têm tratamento para esse resíduo. E isso acaba indo para o meio ambiente. Isso acaba sendo descartado de maneira incorreta. Esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo também é que as pessoas ficando em casa, às vezes acometidas pelo coronavírus, eles são tratados em casa. Isso gera resíduos hospitalares. E esses resíduos hospitalares podem estar contaminados. Então, nós temos mais resíduos contaminando nosso solo, consequentemente contaminando nosso ar e nossa água. Então, isso aí pode acontecer, e isso é um ponto negativo, né? Mas o ponto positivo, eu volto a lhe dizer, a gente pode andar nas ruas e ver vários pontos positivos. Basta ver, nós temos animais silvestres aparecendo nos centros urbanos. Nós tivemos exemplo outro dia de um jacaré andando em Lagoa da Prata, na avenida, porque não tem pessoas, então para ele está tranquilo. Nós temos tucanos, nós temos pássaros silvestres andando, voando em nossas praças, né? Animais que a gente não via antes. Nós temos lobo-guará dentro de universidades em Minas Gerais. Então, é uma coisa que a gente não via. Isso é um ponto positivo. Então, a gente consegue perceber, a gente consegue ver que animais silvestres, outrora, né, não vistos com tanta frequência, hoje a gente vê. Mas temos os pontos negativos também. Como eu disse, a geração de resíduos domiciliares, ela aumentou. E muitas cidades, né, felizmente a nossa, a gente não está sendo tão afetado, mas muitas cidades menores, elas não têm a capacidade de destinar esses resíduos da melhor maneira possível. E isso acaba afetando, né, nossos mananciais, nosso recurso hídrico e, consequentemente, nossa água, toda a bacia hidrográfica que nós temos dentro do nosso município. Isso é negativo. Sobre a poluição sonora que você estava dizendo logo no início da sua fala, eu estava fazendo uma pergunta e vi que com a diminuição da poluição do ar, como tipo indústrias que poluem muito o ar, carro transitando para lá e para cá, diminui a quantidade de poluição que temos na atmosfera. E eu vi uma pesquisa que dizia o seguinte, que com essa diminuição dessa poluição, os raios solares ele atingiria mais facilmente o planeta Terra. Você confirma essa afirmação? Deu interferência, João Henrique. Você podia repetir o finalzinho aí da sua fala, por favor? Que com a diminuição dessa poluição do ar na atmosfera, os raios solares poderiam atingir mais facilmente a Terra e poderia causar algum danos? Bom, isso aí é uma pergunta interessante. Né? Não é muito da minha área, né? Mas eu vou tentar responder, peço desculpas se a minha resposta não atender, né? Mas a gente pode voltar depois e falar sobre o assunto. Então, quando nós temos partículas poluentes, né, na atmosfera, vários outros fatores podem se complicar, né? E uma delas nós temos chuva ácida, nós temos uma refração de raios solares, né, porque muitas vezes o material absorve esse calor, né, e não volta, né, vamos dizer, e acaba absorvendo. E acaba a pele também do ser humano acaba absorvendo isso aí de forma que não é adequada, né? Nós sabemos que nós temos que ter aí algumas horas expostos
nós temos que ser expostos aos raios solares, né? Principalmente para absorvermos a vitamina D, que é muito super importante no desenvolvimento, né, no desenvolvimento humano. Enfim, quando você tem uma menor diminuição dessas partículas que impedem que os raios cheguem até a superfície, você realmente começa a ter problema. E você não tendo essa poluição, você acaba absorvendo também uma carga maior de raios solares, tá? Eu não posso comprovar agora, cientificamente, que eu não tenho ferramentas para isso, mas eu estou falando o que a gente vê na prática, né? Então, isso aí pode, né, eu estou dizendo que pode causar, sim, alguns danos à saúde se a gente tiver uma quantidade maior de exposição a esses raios, mas durante, né, um período grande do dia. Mas aí, né, isso aí eu vou falar como cidadão, não precisa de ser professor para isso, nem, né, eu estou aqui como cidadão, sou mais um da comunidade, então é só a gente manter, né, o que a Organização Mundial da Saúde preza, para a gente ficar exposto aos raios solares nas primeiras horas do dia, ou então ao final da tarde, né, onde a intensidade é menor. Então, e nos protegemos com protetor solar, né, procurar lugares arejados, sombreados, evitar aglomerações. Então, acaba isso aí a gente tendo uma vida mais saudável, né? Então, algumas atividades que nos faz durante o dia que se tornam mais salutares, né, no decorrer da rotina nossa, isso aí. E a gente, o ser humano, ela acaba se acostumando, né? A gente tem que acostumar essas rotinas. Por exemplo, o isolamento, o fato de usar uma máscara, né, o distanciamento. Então, são coisas que a gente vai acostumando. E nós temos que acostumar, porque essa pode não ser, tomara que seja, mas essa pode não ser a última pandemia que a gente vai enfrentar nesse novo mundo, esse mundo, né, cada vez mais buscando a produção, buscando mais a satisfação da raça humana, né, que a satisfação, né, a ganância da raça humana, ela é ilimitada, cada dia mais, quer mais, quer mais, e isso aí torna o quê? Tem fatores que têm que ser mais produtivos. E para esses fatores serem mais produtivos, nós temos que tirar recursos de onde? Os recursos nós temos que tirar da natureza, né? Então, a necessidade humana, ela é ilimitada, mas os recursos da natureza, não. Eles são limitados. Então, vai chegar uma hora que eles vão exaurir. E com a exaustão desses recursos, nós estaremos expostos a vários tipos de pandemias, de raios ultravioletas e por aí afora, coisas danosas à nossa saúde e do meio ambiente. Então, uma resposta maravilhosa. Respondeu muito bem. Eu quero trazer uma pergunta, é mais uma reflexão do senhor, da relação entre o meio ambiente, a pobreza e a desigualdade. Bom, então, na verdade, né, o que você falou, isso nós chamamos de conflitos. Então, isso gera conflitos, né? Porque o que eu acabei de falar, a visão predominante da natureza como fonte de recursos para a geração de riqueza e o atendimento às necessidades humanas e antrópicas, né, nós só temos a natureza, né, nós só temos recursos naturais para gerar essas riquezas, né, para gerar nossos carros, nossas viagens, nossas construções, nossos equipamentos, né, nossas tecnologias, né? Então, o que ocorre? Quando você tem uma fonte geradora de recursos e uma fonte apenas consumidora de recursos, os conflitos isso existe, tá? Isso não vou dizer que é comum, mas existe, não tem como, né? Como que eu vou tirar da natureza um recurso para produzir um recurso para satisfazer alguém sem criar um conflito? Isso é quase que impossível, tá? Então, agora, a questão da riqueza, a questão de desigualdade, seja territorial, social, econômica, né? Então, isso, infelizmente, tem acometido muito a humanidade hoje em dia, né? Exatamente por isso, porque o homem atual, o Homo sapiens, vamos dizer assim, o homem atual, ele preza muito o valor econômico, ele coloca o valor econômico muitas vezes acima de tudo. E, na verdade, o meio ambiente, o lado social, né, a questão social e o meio ambiente, acaba ficando em segundo, em terceiro, em quarto, e quem sabe lá até em quinto plano. Então, o ser humano, o homem, ele é, por si, né, um degradador.
E ele degrada esse meio ambiente em busca dessa riqueza. E essa riqueza, o acúmulo de riqueza de alguns, acabam causando essa desigualdade, desculpa, acabam causando a desigualdade. E essa desigualdade, ela passa por vários níveis de desigualdades. Não cabe o caso a gente ficar falando aqui, porque é um tema muito amplo, né? Um tema muito amplo. A gente pode até marcar uma outra hora para discutirmos, uma outra live, né? Porque são níveis diferenciados de desigualdade. Infelizmente, é que nós somos acometidos. Todos nós, todos os dias, todas as horas. Certíssimo. Eu queria fazer uma outra pergunta que é se é possível recuperar solos degradados pela mineração ou por rompimento de barragem. Eu não estou escutando. João Henrique, você podia aumentar a sua voz, que eu não escutei sua pergunta, seu comentário. A pergunta é se é possível recuperar solo de mineração ou por rompimento de barragens. Sim. Bom, todo solo, né, toda degradação, ela é recuperável. Todo ambiente degradado, ele pode ser recuperado. Né? Ele pode ser recuperado, reestabilizado ou restaurado. Isso aí depende da situação, da estrutura e do aporte financeiro e tecnológico e político e por aí afora que a gente vai ter. Então, todo solo ele tem condição de ser recuperado. Né? Por exemplo, um solo, vamos puxar para nós aqui, um solo minerado, onde haja uma mineração para retirada do minério de ferro, ou do alumínio, né, ou da bauxita, ou que seja um outro mineral, ele tem como ser recuperado. O que precisa são estabelecer normas, né, estabelecer normas técnicas para a recuperação desse solo. Porque, como eu falei lá no início, quando eu falei do artigo 225 da Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente, inclusive de explorar seus recursos naturais. Mas o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele diz que aquele que explorar os recursos minerais, né, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Pronto, isso é básico. Tá? Então, você pode minerar uma área, você pode extrair um recurso, né, seja um recurso da natureza. Mas, caso haja degradação desse ambiente, você tem que recuperar. Quando você pergunta do solo minerado, há várias técnicas, né, existem várias técnicas de recuperação de solo. Várias e várias. Da mais do que tem um custo menor até um custo mais elevado. Isso vai depender do tempo que você quer para a recuperação, da estrutura que você tem para fazer a recuperação e para qual fim você quer aquele solo que seja recuperado. Porque o solo, por si só, ele recupera. Ele tem o que nós chamamos de resiliência do solo. A partir do momento que você dá condição para o solo, né, ele consegue, por si próprio, ele consegue, por ele mesmo, né, por si próprio, se recompor. Isso e é lógico que demanda tempo. É o que eu falei também, né, da degradação. Porque a degradação, ela é muito rápida, mas a recuperação, ela leva anos e anos. A natureza, para se restabelecer, ela vai demorar milhares e milhares de anos. Então, não é uma coisa feita de um dia para a noite, né, ou de uma noite para o dia, como que. Então, nossa, não é uma pergunta diretamente sobre a questão do meio ambiente, mas o senhor tem alguma ideia de políticas públicas que podem ser desenvolvidas para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade? Tanara, eu vou pedir para você repetir sua pergunta, porque o som chegou bem baixo para mim. Tá. Eu acho que vou ter que tirar a máscara. Então, eu vou retirar a máscara para ficar mais fácil para o professor entender. Tá. Porque a gente cria projetos e políticas públicas. E nisso eu queria perguntar ao senhor se o senhor acha que tem algum projeto, alguma política pública que a gente possa criar ou desenvolver na questão da preservação e proteção da biodiversidade? Sim, sim, com certeza. O Ministério do Meio Ambiente, né, o Planejamento Nacional do Meio Ambiente, inclusive tem o Planejamento da Juventude, né, foi criado, me parece, em 2013, salvo engano,
existem várias políticas públicas, né, que buscam a melhoria, né, o intercâmbio, a harmonia entre o uso dos recursos e o meio ambiente. Porque o que buscamos hoje? Não quer dizer que nós tenhamos que parar de usar os recursos naturais, porque o homem, né, o ser humano, jamais sobreviveria sem usar os recursos naturais. Não tem como, né? Não existiu ainda uma forma, né, de conseguir com que o ser humano ele sobreviva sobre um recurso natural. Haja vista, você acabou de usar um recurso natural aí agora, né, você acabou de tomar água. Imagine só se a pessoa conseguir ficar vários e vários anos sem tomar água. Isso é praticamente impossível. Para ele se alimentar, ele precisa da agricultura. Né? Para ele tomar água, ele precisa de tratamento de água, ele precisa de exploração minerária da água. Então, é impossível isso. Agora, o que nós temos que buscar, o que as políticas públicas buscam e têm de buscar, é uma harmonia que chegue quase à perfeição quanto ao uso, né, o uso consciente do recurso natural e a preservação daquele meio e do que há ao redor desse recurso. Para que esse recurso, ele, embora seja, em grande sua maioria, seja exaurível, né, ele possa vir a acabar, mas que esse recurso ele perdure por longos e longos anos, como nós falamos lá no início do artigo 225, que nós temos que trabalhar de forma que as gerações futuras tenham direito a esses recursos naturais também. Então, as políticas públicas têm que atacar esse ponto aí, ou seja, a harmonia entre o uso de recurso natural, certo? E a preservação do meio ambiente e os seus recursos. Então, isso aí que tem que ser importante. Porque quando nós tivermos o equilíbrio disso aí, né, o uso do recurso de um lado e o meio ambiente equilibrado, aí sim, aí nós teremos uma comunidade justa, né? Ela é justa, socialmente justa, corretamente ecológica e viavelmente econômica. Aí sim nós teremos o tripé da sustentabilidade, que é o que a gente busca. Esse é o tripé da sustentabilidade que todos nós buscamos. Mas isso nós precisamos do fator político jogado, né? O fator político tem que estar aí. Tem que termos vontade política, né, dos nossos dirigentes. Né? Nós não podemos ser, cada vez que passa, nós não podemos ter nossos dirigentes preocupados com outros fatores políticos que não sejam o fator ecológico. Então, nós não podemos viver numa sociedade, né, onde o ser humano, né, o indivíduo e a comunidade sejam cada vez mais, talvez, oprimidos, né, o meio ambiente seja cada vez mais deixado de lado, né, e as questões ambientais que nos cercam, não só as ambientais, como eu disse, da fauna ou da flora, mas a questão ambiental do ambiente onde nós estamos inseridos, de todo o ambiente onde nós estamos inseridos, nós fazemos parte dele como indivíduo, né, e como comunidade. Então, nós temos que ter nossos deveres, né, mas também nós queremos ter nossos direitos. Nós temos o direito de sermos livres para lutar por aquilo que nós achamos que é o correto. E eu tenho para mim, eu como cidadão, eu como Glaucio cidadão, eu tenho para mim que um ambiente, um meio ambiente equilibrado, ele só será completamente sustentável se todo mundo tiver direito ao meio ambiente e os seus recursos, assim como diz lá na Constituição, no artigo 225. Aí sim, teremos, talvez, né, quem sabe, mais felizes e menos acometidos por pandemias. Porque pior do que muitas pandemias são, muitas vezes, as políticas públicas que não nos atendem. Obrigado, Glaucio. E agora eu vou fazer mais uma pergunta. Qual a importância do mundo pensar em medidas para preservar e cuidar da biodiversidade? Desculpa, eu vou pedir para você repetir de novo, porque o seu som não está chegando bom aqui. Ou então eu estou ficando surdo. Pode ser também. Qual a importância do mundo em pensar em medidas para preservar e cuidar da biodiversidade? Bom, o que eu acabei de falar, né, a biodiversidade, nós ainda, o Brasil principalmente, vou puxar para o Brasil, felizmente, o Brasil nós temos matas exuberantes, né, embora nós temos aí a Mata Atlântica, vou citar a Mata Atlântica já direto, nós temos só 7% dela preservado hoje, ao longo da nossa faixa litorânea, e
e ela, nós temos a biodiversidade brasileira, principalmente, ela é enorme, né? Muitas vezes, né, estudos científicos dizem que em 1 hectare, só para quem não sabe o que é 1 hectare, é o tamanho de um campo de futebol oficial, né, 100 metros, de 100 por 100, daria em torno de 10 mil metros quadrados, daria 1 hectare, só para informação. Nós temos, muitas vezes, a nossa mata em 1 hectare de Mata Atlântica, nós temos muito mais diversidade, muito mais biodiversidade do que alguns países, né, juntar tudo que tem em alguns países. Então, a nossa quantidade de espécies, né, de animais e plantas são enormes. E a preocupação do mundo em cultivar essa biodiversidade, ela passa não só pela questão da sobrevivência humana, mas é para a questão do fluxo gênico também. O que é o fluxo gênico? É a capacidade dos animais e das plantas, né, além de sobreviverem, se procriarem e se perpetuarem a fim de manterem a sua sobrevivência na Terra. Tá? Então, isso é muito importante, o mundo se preocupa com isso, pelo menos parte de algumas comunidades se preocupam com isso, de forma que nós precisamos de manter essa biodiversidade, porque a biodiversidade, né, assim como outros fatores, mas a biodiversidade de grande importância, em se tratando da fauna e da flora e de outros recursos, essa biodiversidade, ela é questão, assim, máxima de sobrevivência. Porque uma região sem expressão nenhuma de sua biodiversidade, ela está fadada a quase que a morte. Né? Então, assim, é um termo muito forte para se falar, né, de morte, mas a morte que eu falo de várias formas. Né? Existem outras formas de morrer. Uma delas, por exemplo, é a ignorância quanto a esse assunto. Então, né, se você se omitir da preocupação, e o mundo se omitir dessa preocupação, da importância da biodiversidade para um contexto geral, um contexto mundial, isso é muito preocupante. Então é importante que o mundo agora é para estar se preocupando há muito mais tempo, e já vem se preocupando, né, a partir das conferências mundiais sobre as mudanças climáticas, né, sobre as conferências do meio ambiente, conferências do clima. Então, isso aí há uma preocupação bastante coesa de vários países, embora alguns ainda não tenham se atentado a essa preocupação, ou por algum motivo acham, né, alguns dirigentes de alguns países acham que por algum motivo não há necessidade deles se preocupar com isso. Mas nós, enquanto jovens, vou me colocar nesse meio aí, se vocês permitem, né, nós, enquanto jovens, nós temos que nos preocupar, sim. Não só, igual eu falei, não só nossas crianças, nós não temos que colocar essa carga em cima de nossas crianças. A preocupação é de todos. O direito de uso ao meio ambiente é de todos. Mas o dever de cuidar dele também é de todos. Nós temos direitos e deveres e temos que cumpri-los como cidadãos. Eu agradeço pela resposta, e eu vou ter que sair para a Tainara poder falar mais fácil com você. Muito obrigado. Ok, João. Ok, prazer, viu? Depois a gente conversa mais. Muito obrigado aí por ter me aceitado aí nessa live. Então, para facilitar, o João vai sair para vocês poderem me compreender de uma forma mais fácil. Falando de meio ambiente, a gente sempre pensa nas questões ligadas à biodiversidade. O senhor, como um professor que atua diretamente a isso, o senhor incentiva seus alunos a criarem projetos em prol disso, em prol da reciclagem, da reutilização, também da preservação ambiental, ou o senhor tenta atuar de uma forma mais na questão teórica, de explicar e passar a matéria? Ótima pergunta, Tainara. Eu não sei se tem algum estudante meu na live aí vendo, né? Tomara que tenha. E depois, se eu falar alguma coisa demais aqui, depois eu vou tomar um puxão de orelha. Mas, pois bem. Então, a universidade, né? A universidade em si, o Ministério da Educação, junto com as universidades federais, principalmente aquelas universidades que tendem a ter cursos de engenharia ambiental, e, na verdade, é uma premissa do MEC que todos os cursos têm que passar por uma questão ambiental, porque faz parte do contexto acadêmico, né? As diretrizes curriculares, elas contemplam essa parte ambiental em seus currículos, né, independente do curso, seja
curso de engenharia, da áreas humanas, exato, tem que passar por isso. E eu, enquanto professor da Unifei, eu sou professor da engenharia ambiental, e nas minhas disciplinas, não só dentro da sala de aula, mas no contexto geral, dentro da universidade, na área acadêmica, na comunidade acadêmica, eu tenho tentado ao máximo, né, fazer com que os meus estudantes, né, os meus colaboradores, meus estudantes, enfim, toda a classe acadêmica dentro da universidade, se preocupe muito com a questão ambiental. Inclusive, dentro da universidade, nós temos um programa chamado PLS, que é um aporte do Ministério da Educação. Toda instituição pública tem que ter um PLS, que é um plano de logística e sustentabilidade. Nós temos dentro da Unifei, e nós temos metas a cumprir, né, e a gente procura ao máximo fazer com que os usuários do campus, né, os usuários do campo utilizem o mínimo de energia possível, gastem o menos de energia possível, que conduza o uso da água da melhor maneira para evitar desperdício, que cada um tenha a sua maneira que venha a colaborar, né, com a pressão em cima dos recursos minerais, que cada um utilize de forma sustentável, de forma ecológica, consciente, né, todos os recursos que a Unifei disponibiliza, que os ambientes dentro da Unifei e dentro da comunidade itabirana disponibilizam para eles no campo. Então, nós temos lá um plano de logística e sustentabilidade, ele é bem atuante. É lógico que nós somos um campus novo aqui em Itabira, né? Nós temos apenas 10 anos, a gente está engatinhando ainda, a gente é bem novinho, mas nós estamos tentando ao máximo fazer com que, dentro da comunidade acadêmica, nossos jovens, nossos usuários, né, não só os jovens, mas aqueles, né, com mais idade também que nós temos lá dentro, que a gente utilize da melhor maneira possível esse recurso. Então, é uma preocupação minha enquanto cidadão, é uma preocupação minha enquanto professor, e é uma preocupação minha como detentor do conhecimento que eu acho que eu tenho, né? Embora não seja muito, mas eu busco utilizá-lo da melhor maneira possível para que a gente não agrida, para que nossas atividades agridam o mínimo possível do meio ambiente e chegue quase ao ponto de equilíbrio, o que a gente almeja, né, e torce para que consigamos, não só a Unifei, mas a comunidade itabirana, o Estado de Minas, o Brasil e o mundo todo, que a gente consiga ter um ambiente equilibrado, um meio ambiente equilibrado e salutar, né, para que nós possamos viver agora e para que as nossas futuras gerações tenham condição de sobreviver também da melhor maneira possível, ou talvez até melhor do que a gente. Eu só quero avisar as pessoas que estão assistindo a live que elas podem deixar suas perguntas aí embaixo, que a gente está monitorando. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem para o professor Gelcio. Ele tem muita experiência para responder e nos dar certezas de várias coisas bacanas. Eu vou fazer uma pergunta sobre o projeto mesmo. O senhor acha importante essa reeducação do jovem e essa participação dele na questão relacionada ao meio ambiente e tentar criar, deixa eu achar a palavra, formas de crescer e se desenvolver sem prejudicar, de uma forma sustentável, respeitando o espaço que ele vive? Tainara, sem dúvida, né, eu volto a dizer, as suas perguntas são bastante pertinentes, né, e é lógico que, como eu disse, a gente tem que envolver um número maior de pessoas, né, que vamos dizer, que pegue mesmo a bandeira do meio ambiente, a causa ambiental, né, mas de maneira consciente, né, de maneira consciente. Como eu disse, a gente precisa dos recursos naturais. Nós não podemos a gente não pode ser radical ao ponto de querer proibir o uso de recurso natural. O que eu sempre prego aos meus estudantes e aos demais, desculpe, é que o uso dos recursos naturais seja de forma consciente, né, e harmônico. E desde que a gente utilizou o degrador, nós temos obrigação de reconstituir. E como que a gente pode fazer isso? É exatamente usando, né, a gente engajando os nossos jovens, né, nessa luta. Porque os jovens, sim, eles estão com a demanda toda, né, eles têm essa energia,
eles têm assim várias ferramentas em mãos, né, de tecnologia, hoje com as redes sociais, a facilidade de comunicação muito grande, né, o afeto entre um jovem e o outro é muito mais, na questão que diz ambiental, é muito mais válida, é muito mais perceptível isso, né? Haja vista, a gente vê vários grupos de jovens em várias cidades, em vários estados, bem engajados nessa parte ambiental, né, lutando mesmo, porque o jovem, sobretudo, ele acredita primeiro nele, o que é importantíssimo, né, e ele acredita na capacidade do meio ambiente se interagir com ele. Então, essa interação entre o jovem e o meio ambiente é muito grande, é muito forte, e isso tem que ser coeso, tem que ser uma força, né, que junte um elo e forme uma corrente muito forte, né, que não se quebre com facilidade. Então, é muito importante a educação do jovem, né, essa questão de educação. Os nossos dirigentes, eles têm que lutar, eles têm que trabalhar de forma a fornecer uma educação de qualidade, principalmente de forma gratuita para os nossos jovens, para que todos tenham acesso às universidades, ao ensino público de qualidade, né, para que eles possam ser criadores de opiniões e críticos de si mesmos, ao ponto de eles poderem conduzir da melhor maneira possível essa bandeira, né, esse legado de defesa ao meio ambiente de forma harmoniosa, né? Então, nós temos que o quê? Nós temos várias ferramentas. Nós podemos ampliar a participação dos jovens nas reduções de emissões, né, na redução de emissões de gases de efeito estufa, né, adaptando-os à mudança de clima, mostrando o que essa mudança vem trazer de nocivo ao meio ambiente, ampliar a participação dos jovens quanto à questão da geração de resíduos sólidos, resíduos domiciliares, efluentes, né, ampliar a participação dos jovens na gestão dos recursos, esses recursos hídricos, né, mostrar para ele a importância da bacia hidrográfica, a importância de uma nascente, a importância da recuperação de nascentes degradadas, ampliar o acesso às informações de qualidade, para que o jovem tenha o direito a todo tipo de informação. E aí, a partir desse momento, porque quando você tem um jovem, né, um cidadão, você forma um cidadão instruído, capacitado para formar opiniões próprias, aí sim, aí você tem um cidadão. E o conhecimento, né, eu costumo dizer, a frase não é minha, eu vou só roubar, vou me apropriar da frase, eu costumo dizer que a educação, ela não transforma o mundo, tá? Uma pessoa educada, né, a educação não transforma o mundo, mas ela transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Aí sim. Então, a frase não é minha, tá? Já estou avisando, eu estou só apropriando dela, mas é uma frase que eu gosto de dizer. Então, se você tem um jovem, né, educado, né, com conhecimento técnico, né, teórico, técnico, bem embasado, você tem uma força ali. E as políticas, aí voltamos lá nas políticas públicas que você falou. Então, os nossos governantes têm que ter políticas públicas de acesso aos jovens a esse tipo de informação com qualidade, para que ele próprio crie as suas opiniões. Porque a partir do momento que ele tem opinião própria sobre o tema, que no caso é o meio ambiente sustentável, sustentabilidade, aí sim esse jovem pode desenvolver por si próprio e, o que é melhor, ele tem capacidade de se juntar, se unir, né? O termo mais técnico, se unir, e essa união ele consegue alavancar os seus propósitos e, assim, elevar, né, essa luta para que nós tenhamos um meio ambiente bem equilibrado e com direito para todos. Nossa, é muito necessário falar isso, da necessidade do jovem estar participando ativamente de políticas públicas que estejam voltadas para o meio ambiente. Eu vou trazer mais uma pergunta que pode parecer boa para alguns, mas eu acho muito importante. O senhor acredita que a legislação ambiental brasileira, ela é uma legislação que está acompanhando o que se é esperado, ou ela precisa ser mais rigorosa? As punições, elas precisam ser mais efetivas, mais fortes? Ô, Tainara, boa, né? Mais uma pergunta sua. Então, pergunta nenhuma, tá? Eu já aviso, todo mundo tem direito de perguntar,
dúvida a gente sempre tem, né? Talvez uma pergunta que eu acho que é boba para mim, para outra pessoa que está do meu lado, não é, embora não tenha aqui do meu lado, mas não é. Então, toda pergunta é super interessante, a sua é muito boa. Então, o Brasil, né, consta que o Brasil, a legislação ambiental brasileira, é uma das mais rigorosas do mundo, tá? Uma das rigorosas do mundo, a legislação brasileira. Nós tivemos aí o novo Código Florestal, edição de 2012, né, a Lei 12.651, é uma das mais rigorosas do mundo. Só que temos um problema, ela não é cumprida. Então, não basta termos as leis, não basta o poder, né, criar as leis. Elas têm que ser executadas, elas têm que ser cumpridas. E muitas das vezes, as nossas leis são atropeladas, ou são cumpridas pelas metades. E muitas vezes são burladas, né, e de maneira a ganhar, né, aquele interventor, ele quer gerar da melhor maneira possível um recurso econômico que abasteça o seu bolso o mais rápido possível. É o que eu falei lá, o ser humano, ele pensa em primeiro plano é o valor econômico. Ele pensa em valor econômico. Então, muitas vezes, o valor ambiental é deixado de lado. E isso causa um prejuízo muito grande ao meio ambiente. Então, nós temos a lei, nós temos as leis, mas muitas vezes elas não são cumpridas. E o Estado, né, volto a dizer, o Estado, muitas vezes, ele é falho na fiscalização dessas leis, na fiscalização dessas atividades que degradam o meio ambiente. Talvez por ignorância, né, ou talvez por outros interesses, seja político, administrativo, o que seja, mas o Estado, às vezes, falha, ou talvez por falta de pessoas, talvez pessoas capacitadas para fiscalizar. E, muitas das vezes, também, o próprio intuito daquele degradador de fraudar as leis para tirar benefício próprio, né, para si e para os seus conveniados. Então, isso aí prejudica muito, quem sofre muito com isso é o meio ambiente. Mas quanto à lei, né, volto a dizer, a legislação brasileira ela é muito rigorosa, tá? Ela é muito rigorosa. O problema é que muitas vezes não é usada, né? É aquilo, a lei básica, muitas vezes a pessoa usa a lei básica do direito, né? O que não é proibido é permitido. Infelizmente, muitas vezes ainda a pessoa ainda leva essa vantagem, né? Essa questão de querer levar vantagem de maneira muito, muito rigorosa. E aí, como não temos fiscalização, o Estado é falho na fiscalização, né? Ele não atende ao segundo parágrafo do artigo 225, que é punir, né, quem degrada o meio ambiente, aplicar multas, né, aplicar sanções, aí ocorre o que a gente vê por aí, as atrocidades que a gente vê por aí. A gente tem uma perguntinha aqui feita entre nós, que é sobre a relação da queimada nas Amazonas. Também conscientizar as pessoas sobre essa questão da queimada, de ter aumentado muito, dos números divulgados terem crescido de uma forma gigante. Bom, eu vou falar por mim, né, o que a gente vê em noticiários, né, realmente o desmatamento no Amazonas, né, principalmente num lugar chamado Arco do Desenvolvimento, ou Arco do Desmatamento, que deveria se chamar assim, é muito grande, né, e tem aumentado, né, de 2018 para cá aumentou bastante, talvez com o relaxamento dessa legislação, né, o que eu disse, muitas vezes não tem as ações punitivas, né, as ações de sanções em cima dos desmatadores, né, das pessoas que estão infringindo as leis, principalmente lá no Amazonas. Então, esse relaxamento dessa lei, ou abrandamento das penas, causa, né, um impacto muito negativo. Porque se a pessoa sabe que ele não vai ser punido por aquele crime, né, ou então a punição não vai afetar muito a sua rotina de trabalho, ele acaba devastando uma área muito maior do que devastava antes. Então, hoje o crescimento do desmatamento assim, aumentou em ordem geométrica, sabe? Então, a coisa foi muito grande, né? A gente até 2018, antes de 2018,
havia uma queda muito grande, né, quanto ao desmatamento em alguns lugares da Amazônia, da floresta amazônica, e agora, de 2018 para cá, houve talvez um relaxamento, né, vamos dizer assim, e a coisa aconteceu dessa forma. Então, hoje a gente vê no noticiário aí, o próprio INPE, né, divulga assim, uma área enorme de desmatamento que tem crescido a cada dia, né? Esse tempo que nós estamos falando aqui, certamente esse período que nós estamos falando aí, com certeza, alguns hectares foram desmatados e queimados lá na Amazônia. Isso aí é fato, tá? A gente sabe disso. E eu quero até falar uma coisa aqui, vou tomar um espacinho aqui, e uma coisa que me aflige muito, assim, como cidadão, a gente vai fugir um pouquinho lá da Amazonas, viu, Tânia, se me permita fazer isso. Vamos falar das queimadas, não vamos lá na Amazonas, vamos falar daqui de Minas Gerais, sobretudo de Itabira. A gente tem percebido, né, que eu faço parte de um grupo chamado Expedição Piracicaba, e a gente tem pessoas monitorando, até a Unifei também monitora, né, tem um grupo que monitora a emissão de gases atmosféricos e partículas poluentes na região de Itabira, e muitas dessas partículas são provenientes de queimadas aqui na região de Itabira. Então, quase sempre, eu tenho certeza que se eu for ali fora agora, se eu sair da sala aqui e for ali fora, eu verei um foco de incêndio. Então, toda vez que a gente chega em Itabira, a gente está vendo foco de incêndio. Então, não é só Itabira, né? Eu estou falando de Itabira porque a gente está inserido dentro do conceito de Itabira. Mas outras cidades vizinhas, e a grande maioria das cidades brasileiras, elas utilizam do fogo para limpar terrenos, né? Para fazer queimada, para melhorar a pastagem, que não é provado cientificamente, isso aí só vem degradar a pastagem, o solo. Então, a gente não precisa ir muito longe para falar de queimadas. A gente está dentro de uma região que ocorrem muitas queimadas. Quem é da região aqui pode perceber isso. Então, a gente falando lá em políticas públicas, de tomar cuidado com o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de cuidar para que nossos jovens, né, cuidem disso. Então, eu faço um apelo aqui agora aos jovens, né, principalmente aqueles que estão inseridos na vida acadêmica, né, que, igual a você, o João Henrique, os demais, né, que estão engajados nesse processo de proteção e cuidar do meio ambiente, cuidar do próximo, né, que façam valer essa bandeira, né, das queimadas, sobretudo aqui em Itabira, onde a gente sobrevive, onde a gente vive, né. É muito grande, não sei se já perceberam, se os demais perceberam, mas chega uma época, principalmente nessa época agora, que a gente tem um período de chuva tem um período de tempo sem chuva, né, e acaba o material combustível fica muito disponível. Então, com facilidade, ateado fogo, e esse fogo, achando um material combustível, ele acaba prosperando, né, cada vez mais. Que poluem a atmosfera, nem sempre elas vêm de atividades, né, da indústria, da mineração, da siderurgia. Muitas vezes vem das próprias queimadas que nós estamos fazendo ali nos fundos dos nossos quintais mesmo. Eu quero agradecer pela resposta, eu acho que ela é muito esclarecedora. Ela trouxe essa visão mais consciente para a gente, dentro da nossa área mesmo, dentro de Minas Gerais mesmo, para a gente começar a olhar essa questão da queimada, não só na Amazonas, mas também na nossa região, na nossa cidade, no nosso bairro. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer ao professor Gelcio, a Ana Vasques, lá do professor da Unifei, e ao projeto, a Câmara de Itabira, pela adesão do projeto do Parlamento Jovem. E eu vou deixar um recadinho legal para a galera, para eles irem na página do Ministério do Meio Ambiente, que lá também tem alguns cursos sobre o meio ambiente, que isso vai ajudar muito na conscientização. E eu vou dar a palavra para o professor Gelcio, eu quero deixar mais convites para ele voltar, para estar falando com a gente sobre o meio ambiente, trazendo um olhar mais consciente e também técnico sobre isso tudo. Fique à vontade para comentar, para a gente também falar sobre a legislação de Itabira, comentar as mudanças. Novamente agradecendo. Eu vou puxar aí, eu vou aproveitar a sua indicação, Tainara, muito boa, muito bem lembrado. No site na página do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão encontrar o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que foi uma organização criada em 2013, e ela trata de vários assuntos, principalmente envolvendo os jovens.
E lá trata de uma coisa que eu não falei aqui, porque eu deixei até para o final, né?